Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e a gente vai fazer um vídeo sobre o edital do concurso para oficial da PM do estado de São Paulo. Bom, a gente vai fazer um vídeo destrinchando todo aí o edital, explicando vagas, salários, banca organizadora, né, que todo mundo já sabe que tinha mudado, mudado para a FGV em relação à VUNESP, e explicar as novidades aí que tiveram no edital, que não foram muitas, pessoal. Em termos de conteúdo programático, a gente ficou basicamente a mesma coisa. Então a gente vai explicar como funciona o concurso, dar uma explicaçãozinha do conteúdo programático, e aí vocês têm todas as informações necessárias para começar a se preparar pelo concurso. Beleza? A gente segue aqui no nosso isolamento social, então eu estou gravando do meu escritório, vou fazer o compartilhamento de tela para vocês acompanharem. Beleza? Dá uma olhada aí. Beleza, pessoal, então vamos lá? Vamos falar aí do edital do concurso para oficial da PM do estado de São Paulo. Deixando o início aí, né, sempre eu coloco no início os contatos, né, minha página no Facebook e no Instagram, e também a página no Facebook e no Instagram da Nova Concursos, né, tanto que tem um ponto importante hoje que a gente vai falar do edital, que é com relação à data da prova. Então eu recomendo que vocês sigam nossas redes sociais, que a gente vai sempre divulgar as alterações ou modificações que possam ter, principalmente com esse negócio da pandemia do coronavírus, alguma alteração de data pode ocorrer. Então sempre fica de olho, acompanha a gente, que a gente vai passando aí, tá? Bom, então lembrando, né, como falando aí do edital, né, que lá eu fiz um tempinho atrás, acho que umas 2, 3 semanas atrás, eu fiz um vídeo falando da mudança de banca do concurso para oficial, né, passando a ser FGV ao invés da VUNESP. E muitas pessoas acabaram me perguntando e confundindo, né, porque achou que também a prova para soldado da PM tinha alterado. Mas a prova de soldado não alterou, tá, pessoal? Então a prova de soldado, que ainda a gente está aguardando o edital sair, continua sendo VUNESP. O que mudou é o concurso para oficial, o famoso concurso do barro branco, o CFO aí, tá? Dados principais aí do edital, pessoal. Primeira coisa que mudou, assim, algumas das mudanças foram pequenas, né, em relação, tirando a banca e basicamente a banca, né, o restante ficou mais ou menos igual, mas uma das pequenas coisas que mudou foi a quantidade de vagas, que ao invés de 190, como foi ano passado, passaram a ser 130 vagas. Então o concurso ficou mais disputado, né? Vai ficar mais disputado, teve uma redução aí de quase 1/3 das vagas, então tem que ficar esperto em relação à sua colocação, principalmente nas provas objetivas e dissertativas, né? Então é importante estar na frente aí nas vagas. Idade permaneceu, mínimo 17, máximo 30, né? Isso para oficial, para soldado já está caminhando para 35 anos, né? Então já teve alteração lá, aqui pelo menos para oficial não, de 17 a 30 anos. Estatura padrão também, 1,55 m para mulher, 1,60 m para homem. Carteira de motorista sem alterações também, você tem que ter uma carteira de motorista entre a categoria B ou E, só não pode ter a A, que é de moto, né? Você tem que ter pelo menos uma de veículo. E a remuneração, R$ 3.268,33, que é a remuneração de aluno oficial. Então, a partir do momento que você estiver cursando o seu curso aí de oficial da PM, você vai ser remunerado com esse valor aí, tá? Inscrições e data da prova. Aqui tem um ponto importante para vocês prestarem atenção e até por isso a gente ressalta que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, porque sempre as novidades a gente vai passar na íntegra aí para vocês. Bom, inscrições ficou de 15 de abril a 15 de maio, com o valor de R$ 130. Então, tá para sair aí as inscrições, né? Vai começar na semana após Páscoa, aí já está à disposição para o pessoal se inscrever. Locais de prova, pessoal. Temos Araçatuba, lá no oeste do estado, Bauru, na região central do estado, Campinas, na região de Campinas, que contempla muitos municípios ali, uma população bem grande. Para auxiliar ali Campinas também vai ser oferecido em Piracicaba, outra cidade grande, então a região de Campinas fica servida aí com 2 cidades. Presidente Prudente, para dar aquele apoio no extremo oeste paulista, né, para também o pessoal ter acesso ali. Ribeirão Preto, que pega uma região muito rica ali do norte do estado, com muita população também, então Ribeirão Preto está cobrindo essa área. Santos cobre toda a Baixada Santista, litoral sul e norte, né, o litoral norte acaba sempre se prejudicando um pouquinho, porque tem que se deslocar mais, e não tendo nenhuma prova lá. Como alternativa do litoral norte tem São José dos Campos, né, que é uma das listas aí, uma das cidades que estão logo na frente. Então o pessoal do litoral norte pode acabar indo para São José dos Campos também. São José do Rio Preto, outra cidade grande ali do norte do estado, que também contempla uma área bastante populacional ali, né, com muita gente. A capital, São Paulo, e Sorocaba também, que pega o interior mais próximo.
Percebam que não tem prova em outras cidades da região metropolitana, então vai concentrar tudo na capital, gente. Então, pessoal do ABC, pessoal de Osasco, pessoal de Guarulhos, pessoal ali, Taboão da Serra, né? O pessoal um pouco mais pro leste ali, Poá. Então, todos esses locais aí vão precisar vir para a capital, porque toda a região metropolitana está coberta apenas na capital, como local de prova. Pode ocorrer alteração? Pode, porque no próprio edital falou que se alguma cidade tiver alguma impossibilidade de realização de provas, eles vão procurar cidades próximas. Então isso está aberto também no edital para mudar. Mas a princípio a gente não imagina que vai ter nenhuma alteração, porque são cidades grandes, então todas elas acabam comportando aí a quantidade de inscritos para o pessoal fazer, né? Então acho que não vai ter nenhum problema quanto a essas cidades. Falando agora da data, pessoal, e como esse coronavírus vem atrapalhando a nossa sociedade, né? A princípio, tem uma data extraoficial que essa prova será feita no dia 12 de julho, tá? Mas isso não é oficial ainda. O que o edital falou? O edital falou para vocês acompanharem entre os dias 4 e 7 de julho se vai confirmar dia 12 ou não. Por quê? A gente não sabe como vão estar as medidas de isolamento, né? Então pode estar mais restritivo, pode estar mais aberto, pode estar mais fechado, a gente já pode ter saído do isolamento e ter voltado de novo, né? A gente não sabe como vai se comportar essa pandemia aí. Então, a princípio, vocês têm que se programar para fazer a prova dia 12, mas a confirmação oficial vai ser entre 4 e 7 de julho. E é um pouco pesado, né, pessoal? Porque você tá lá se preparando, contando que vai ser uma data específica e de repente não é, né? Eu faço inclusive solidariedade ao pessoal que estava estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal, que estava com a prova marcada para 15 de março e a prova foi cancelada por causa da pandemia, né? Então imagina, você tem toda uma preparação, tá pronto para a prova e simplesmente ela não acontece. É complicado, né? Então a ideia é continuar estudando, manter o ritmo aí que vocês ficam bem para fazer a prova. A esperança é que eu acho que vai acabar mantendo aí para 12 de julho sem aumento das restrições das medidas aí de isolamento, tá? Vamos falar da estrutura da prova agora, né? Então, ela segue o mesmo padrão de provas aí da área militar, que envolve polícia militar, né? Forças Armadas e polícia, né? Funciona da seguinte maneira. Então, a gente tem uma prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório, tá? Então, na verdade, a prova objetiva vai classificar você se você tiver mais nota entre primeiro, segundo, terceiro colocado, e aí tem a importância dela, né, de te classificar, assim como a prova dissertativa. Então, o ideal, né, para quem está pensando em ser aprovado, tá entre as 130 vagas aí, o ideal é que você, nessa prova objetiva e dissertativa, já esteja nas vagas. Então, o ideal é você tentar estar sempre entre o primeiro e o 100º, 30º. Por quê? Porque aí você estando dentro das vagas, todas as outras partes que só são eliminatórias, a única coisa que você não pode ser eliminado. Porque aí se você manter passar em todas as outras etapas, que é aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação de conduta social e análise de documentos, se você não tiver nenhum problema aí, você tá dentro, tá? Então, a prova objetiva e a prova dissertativa é muito importante para te posicionar dentro da classificação dos candidatos, tá? Ah, professor, mas por exemplo, são 130 vagas, eu tô na posição 200. Então eu não tô nas vagas. Não, você não está. Você vai provavelmente ser convocado, eles têm uma margem maior de convocados, né, da objetiva e da dissertativa. E aí o que vai ter que acontecer? Se todo mundo na sua frente passar na aptidão física, no exame de saúde, exames psicológicos e tudo mais, você não vai conseguir a vaga. Então o que vai acontecer? Se você não está nas vagas, você tem que seguir o seu processo e ir aguardando o pessoal da sua frente ser eliminado, tá? E uma das coisas que acontece principalmente é a aptidão física, né? A aptidão física reprova muito a seleção aí. Então, mesmo você não estando nas vagas, depois que você fizer a prova, ou estando perto das vagas, mantenha o ritmo, porque a aptidão física elimina bastante. Então, às vezes, depois da aptidão física, você já está nas vagas, tá? E aí o exame de saúde também pode pesar alguma coisa, eliminar mais algumas pessoas. O exame psicológico também é muito rigoroso, tá? Então você estando com suas perfeitas faculdades mentais, não tendo nenhum problema, você segue em frente, mas eles pegam pessoas que têm mentalidade mais agressiva, problema de subordinação, tudo isso o exame psicológico pega. Então, se você não tem nenhum desse tipo de problema, tranquilo você passar por ele, tá? Aí a avaliação da conduta social, né? A gente sempre parte do pressuposto que todo mundo que vai prestar não tem nenhum problema com a justiça, né? Mas eles fazem a verificação, porque vai que alguém ali teve algum problema, ele não entra, tá? Então você tem que ficar
de olho nisso aí. E no final, análise de documentos, se você não tem nenhum documento pendente, votação, né, principalmente, né, se você participou das últimas eleições, se você votou e tudo mais, tudo isso é feito aqui. Então, qual que é a concentração, pessoal? Você tem que pensar muito numa etapa por vez, mas qual que é a etapa principal agora? É você se classificar bem dentro da prova objetiva e da prova dissertativa, tá? E vamos falar delas. Prova objetiva. A prova objetiva, no dia da prova, você vai fazer ela na parte da manhã e ela é composta por 80 questões. São 20 de ciências humanas, sendo 6 de história, 4 de filosofia, 4 de sociologia e 6 de geografia. 24 de linguagens e códigos, sendo 18 de língua portuguesa e 6 de língua espanhola ou inglesa. Você decide na inscrição qual idioma estrangeiro você vai fazer a prova. 30 de matemática e ciências da natureza, para delírio do professor aqui, né? São 12 de matemática, 6 de física, 6 de química e 6 de biologia. Tirando biologia, eu posso ajudar vocês em todas, certo? Tem professores também de química e tudo mais, mas eu concentro muito mais matemática e física. Mas eu gosto quando um concurso tem muitas questões de exatas aí. E também tem 6 questões de conhecimentos específicos, que são 2 de noções de administração pública, que é importante, né? Você vai se tornar um funcionário público. E 4 de informática, que os conhecimentos de informática sempre são cobrados aí em provas da Polícia Militar, né? A PM, o pessoal que vai prestar soldado também faz questões de informática, não ficaria diferente o pessoal de oficial também fazer, né? E se você olhar os conteúdos gerais, né, pessoal? Ciências humanas, matemática, ciências da natureza, linguagens e códigos, o que é esse conteúdo? É o conteúdo programático aí que é cobrado também no Enem, né? A divisão que se faz do Enem entre as categorias de conteúdos aí, tá? Então, como a gente está sempre ressaltando aqui, concurso de oficial da PM segue o conteúdo programático do ensino médio. Tem algumas coisas que não caem, mas se você estudar toda a base do ensino médio, você está preparado para fazer a prova. Até porque o pessoal mais novo, né, tem muita gente com 17, 18 anos que está terminando, ou terminou o ensino médio ano passado, tem interesse de prestar, já está com o conteúdo fresco na cabeça. Então é só dar uma revisada que acaba sendo bem competitivo na prova aí, né? Durante esses 6 meses aí tá fazendo algum cursinho online agora, né, por causa da pandemia, mas tá fazendo um cursinho para estudar ou tá estudando pelo material da nova, né? Isso acontece também. Então o pessoal mais novo aí acaba tendo um pouco de vantagem porque passou por isso recentemente. Conteúdos programáticos, pessoal. Então, antes dos conteúdos, né, falar da prova dissertativa, que é a redação. Ela é feita à tarde, no mesmo dia que você faz a objetiva, você faz a objetiva de manhã e a dissertativa à tarde, que é uma redação, que é o padrão de redação. Então, se você também está estudando para prestar Enem, ou está estudando algum vestibular aí e tudo mais, é o mesmo tipo. Dissertativa argumentativa, falando sobre um determinado tema aí. Então, você tem que ter introdução, desenvolvimento do tema e conclusão, né? Aquela estrutura básica de texto dissertativo, tá? Agora sim, conteúdos, tá? Mas dando com história. História cai tudo, né? Então, porque vem desde a antiguidade lá, então vem Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, tá tudo aqui, tá? Então cai a antiguidade. Mundo medieval, feudalismo, Idade Média, tá aqui também. Mundo moderno, Renascimento, Revolução Francesa, blá blá blá, tá aqui também. Iluminismo, tudo aqui. Mundo contemporâneo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, período Napoleão, tá tudo aqui também no mundo contemporâneo. Então, história antiga tá tudo aqui. E o nosso querido Brasil também contemplado nas 3 etapas principais de sua história, né? Tempo de colônia, tempo de império e tempo de república. Então, história é tudo, pessoal. História não tem exceção. Filosofia, pessoal. Filosofia trabalha muito mais a introdução à filosofia, do conceito de filosofia, que vocês têm que saber, né? A filosofia relacionada à educação, né, como forma de entendimento do ser humano sobre questões da natureza, aí, como entender as coisas. E a importância da filosofia para a cidadania, porque envolve muito o quê? O comportamento humano em relação às pessoas, né? Temos um exemplo clássico aqui, que é essa coisa da pandemia, né? Como que a sociedade se comporta, como algumas pessoas se portaram, quem respeitou o isolamento social, quem não estava nem aí, enfim. Tudo isso está relacionado também com a parte de filosofia e de sociologia que está apresentado aqui embaixo, que é o homem na sociedade e a sociologia. Então, como o homem está presente dentro da sociedade, o que permite um homem viver em sociedade, né? Então, as bases da nossa vida social aqui. É importante vocês entenderem esses conceitos para a vida de vocês futura, né? É importante vocês conhecerem isso. Apesar de ser uma coisa de humanas, né? Eu sou um cara bem exatóide, gostar muito de exatas, essa parte é muito importante para a gente refletir
como um ser humano dentro da nossa sociedade, né? Então estão os temas aí, né? O que nos une, nos diferencia como humanos, o que nos desiguala como humanos. Então aqui também fala de etnias, preconceito, direitos humanos, está tudo relacionado aqui, né, nessa parte. A importância do trabalho na vida social, né? O homem em meio aos significados da violência, para a área policial isso é muito relevante, né? Você entender como a violência está enraizada aqui dentro da nossa sociedade, né? A gente é um país que tem muitos homicídios, então isso é sempre ressaltado aqui dentro da sociologia para você ter entendimento. Aí tem um tópico importante, né? Que é a organização política do Estado brasileiro, ou seja, como é que funciona o nosso país. Então aqui fala dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? Como que cada um pode interferir no outro, né? Cada um tem suas decisões, suas atribuições. E aí você sabendo disso, dá para perceber o que acontece na nossa sociedade mesmo, né? Que é sempre um poder metendo o bedelho no outro, né? Então você tem interferência do executivo no legislativo, o legislativo querendo atrapalhar o executivo, o judiciário querendo legislar. Então você tem que saber como é que funciona o nosso país, até para você ter uma crítica embasada depois, né? Para você poder, como um cidadão, também poder cobrar das autoridades um país melhor. Então é importante vocês conhecerem a organização política e isso é cobrado muito na prova aí, tá? Geografia. Geografia, pessoal, é separado apenas em 3 itens, mas na verdade ele trabalha muito a parte do Brasil, nesse caso. A geografia está mais concentrada no Brasil, diferente da história que está bem dividida entre Brasil e mundo aqui, né? Você tem até um pouco a parte de estruturação econômica, social e política do espaço mundial, mais a parte de globalização. Mas a parte mesmo de região, vegetação, hidrografia, minério, relevo, tá muito mais no Brasil aqui, tá? Como processo de ocupação e produção do espaço brasileiro. Então, como o espaço brasileiro foi alocado aí, divisão dos estados, onde que cada estado concentra determinada riqueza e tudo mais. Então, isso é cobrado em geografia. Língua portuguesa, pessoal, essa segue bem o padrão do ensino médio, sem exceções, cobrando inclusive literatura, né, que está aqui embaixo, literatura brasileira e literatura portuguesa. Então, o significado das palavras, figuras de linguagem, leitura e interpretação, tudo isso é padrão da gramática. A diferença, que inclusive difere do pessoal que presta para soldado, que a gente sabe que tem pessoas que faz o soldado e também o barro branco, é a parte de literatura, né? Então, a parte de literatura, escolas literárias, tanto do Brasil quanto de Portugal. Então, o pessoal tem que estudar isso a mais para fazer a prova de língua portuguesa do concurso oficial. Língua estrangeira, né? Parece um monte de coisa aqui, né? Mas basicamente é interpretação de texto e entendimento de vocabulário. Então nem vou ler tudo que está aqui. Isso aqui é a cópia do edital. Vocês podem bater o olho agora conforme eu vou explicando. Mas é o quê? Identificar palavras, saber significado, tentar entender o texto e tudo mais. E aí vocês decidem entre o inglês e o espanhol. Ah, professor, o espanhol é mais próximo do português, então eu vou escolher espanhol. Muita gente cai nesse conto, tá, pessoal? Então, se você nunca viu espanhol e viu um pouquinho de inglês, eu recomendo que vocês façam inglês na prova. Porque o espanhol ele tem semelhanças com a língua portuguesa, mas as diferenças são as coisas que são cobradas na prova. E aí você acaba se perdendo. Então, tenha bastante segurança na hora de escolher o espanhol. Se você já teve contato com o idioma, já estudou ele um pouco, tá preparado? Aí você fala, beleza, vai fazer espanhol. Agora, não vá pensando que vou escolher espanhol porque espanhol é mais parecido com português, que vai ter umas semelhanças, mas o que vai pegar são as diferenças. Então, fique esperto com isso, bom? Matemática, minha área. Gente, tudo. Todo o ensino médio tá aqui, ó. Conjuntos numéricos, polinômio, equação algébrica, análise combinatória e probabilidade, estatística, matriz, determinante, sistema linear, geometria analítica, função, trigonometria, geometria plana e geometria espacial. Tá tudo. Na minha área é completo, é pacote completo. Então todos os vídeos que eu gravei na Nova até hoje, englobando o ensino médio, tá no nosso curso online da Nova, porque cai tudo. Então tudo que a gente gravou da nossa matriz de aulas, você vai ter lá como acesso no nosso curso online do CFO. Porque não tem exceção aqui. Tá tudo, todo o conteúdo do ensino médio tá cobrado em matemática. Matemática é cruel nessa parte, cobra tudo. Física, pessoal. Física é movimentos, conservação da energia, termologia e eletricidade. Não cai ótica, não cai ondulatória, alguns conteúdos de física aí não são cobrados. Química. Aspectos da matéria, átomos, ligação química, função inorgânica e reações químicas. Um conteúdo que não cai aqui, que é importante, é química orgânica, que é um conteúdo bem pesado na área de química, né? Mas não cai no barro branco. Então, dá para ficar tranquilo em relação a ele. Então, química dá uma aliviadinha aí em relação ao conteúdo total do ensino médio. Até porque química orgânica é muito cobrado, principalmente no segundo ano, né, do ensino médio, e não está sendo colocado aqui.
Biologia é a parte de célula, continuidade da vida, evolução e diversidade dos seres vivos, então é mais tipos de animais, classificação dos animais e a parte de célula, não cai corpo humano, então isso já facilita bastante, né? Corpo humano também tem uma riqueza de detalhes muito grande, então é uma parte aliviada também de biologia. Administração pública é a nossa Constituição, Constituição do Estado, né? Vamos trabalhar aqui no Estado de São Paulo, então tem que saber a Constituição estadual, as variações em relação à federal, e a Lei Federal de Lei de Acesso à Informação. Então eles cobraram uma lei específica aqui para vocês estudarem. Então é a Constituição Básica, o livrinho lá da Constituição, a Constituição Estadual e a Lei Federal. E por fim, a nossa querida informática, né, que cobra softwares na época de 2010 ainda. Windows, Word, Excel e PowerPoint, que é o pacote Office padrão, correio eletrônico, saber mandar e-mail e tudo mais, e a parte de internet e navegação. Aqui também não é só rede social, hein, pessoal? Não é só saber mexer no Facebook, não. Tem outras coisas da internet que vocês precisam saber, e isso está bem explicado na nossa apostila da Nova aí. Beleza, pessoal? Então, como que a Nova vai ajudar você? Já fui falando ao longo da videoaula aí, né? Que a gente tá com já a apostila toda programada para vocês estudarem e ela não está defasada, porque não houve atualização do conteúdo programático em relação ao ano passado. Isso era uma preocupação que todo mundo tinha por causa da mudança de banca. E a gente já tinha adiantado. Gente, ela não vai defasar. Dito e feito, é o conteúdo do ensino médio, pode seguir em frente com o estudo. Principalmente quem já comprou ano passado, tá? Não vai perder essa apostila aí, dá para aproveitar ela tranquilamente. O que a gente vai fazer de adicional? A gente vai complementar os estudos de vocês com questões de FGV, né? Porque agora é a diferença. Vocês podem continuar estudando com as questões da VUNESP ano passado, mas foquem agora nas questões da GV também, e é isso que a gente vai disponibilizar futuramente, tá? E os nossos cursos online vão ser os primeiros a serem atualizados, porque a gente faz vídeo, grava e tudo mais, já no curso online está disponível. Então a gente convida vocês a conhecer o nosso curso online, ver as nossas videoaulas, que é um complemento muito bom para quem só tem apostila. Tá? Então adquiram o nosso curso online, principalmente a minha parte de matemática, todas as videoaulas de todos os conteúdos de matemática vão estar disponíveis para você, tá? Então vocês acompanhem direitinho, vocês têm tudo para passar nessa prova. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais para acompanhar as novidades, principalmente quanto à data da realização da prova, tá? Fiquem espertos quanto a isso, a princípio é dia 12, mas vamos aguardar a confirmação e tomem cuidado com o prazo de inscrição, que começa dia 15 de abril e vai até 15 de maio. Beleza? Espero vocês então em outros vídeos. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!